Querido, sou o pastor Heraldo Gabri, pastor pelas Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro aqui em Caldas da Rainha, em Portugal. Deus abençoe a todos nesta tarde de sexta-feira, hoje é dia 22 de novembro, estamos aqui para mais um vídeo. Antes, porém, quero lembrar a todos que não são inscritos, que por gentileza inscreva-se no canal. A sua inscrição é importante para nós perante o YouTube. Caso você goste do vídeo ao assisti-lo, dê o seu joinha, o seu like, acione o sininho para receber nossos vídeos às segundas, quartas e sexta-feiras e também compartilhe o conteúdo desse vídeo para que possamos levar a palavra aos confins da terra. Nesse vídeo nós queremos falar sobre coisas passageiras e coisas permanentes. A palavra de Deus nos arremete aqui no livro do patriarca Jó, no capítulo 30, do verso 11 ao verso de número 15, que diz o seguinte, presta bem atenção. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinaram a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente para quem já não dá socorro. Vem contra mim como por uma grande brecha e se envolvem avante entre as ruínas. E no verso 15 ele fala o seguinte, sobrevieram-me pavores, como vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Todos que conhecem um pouco da Bíblia sabem da história do patriarca Jó. Sempre foi um homem honrado, íntegro, a ponto de Deus dar testemunho dele perante os anjos e o próprio Satanás. A gente conhece a história, nós sabemos que Jó sempre foi respeitado e as caravanas, ao passarem pelas suas terras, alguns representantes iam até onde Jó estava sentado em sua cadeira, no seu alpendre ou aonde fosse, e ali reverenciavam Jó, pedindo a ele a permissão para passar por ali, a sua bênção, o seu apoio, porque ele era um homem muito respeitado. Porém, nós queremos falar sobre coisas passageiras e coisas permanentes. Você vê que por mais respeitado que Jó fosse, a condição dele foi passageira até aquele momento. Vejamos o seguinte, três coisas passageiras que a Bíblia nos chama a atenção e eu quero comunicar e participar com vocês para nós possamos entender. A primeira coisa passageira que a Bíblia nos fala está justamente aqui no verso 15 do capítulo 30 de Jó. A Bíblia diz que toda honra é passageira e a gente vê que Jó era honrado. Mas chega no verso 15 ele fala o seguinte, sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra. Jó vivia uma vida regalada, tranquila, e de repente começou a passar por pavores. E a honra dele, do nada, como vento, foi assombrada. Ele ficou sem honra, a ponto dos seus vizinhos, das pessoas mais novas, que sempre respeitaram os mais velhos, começarem a fazer chacota dele. Até os supostos amigos dele, ao invés de lhe apoiarem, de lhe afiançarem confiança pelo seu passado, pela sua vida pregressa, começam a tentar achar um defeito em Jó. Mas o Senhor, Ele é dono de tudo, Ele conhece todas as coisas. Ainda que a honra do homem seja passageira, a honra que Deus dá ao homem, ela é eterna. A segunda coisa passageira que eu quero falar é sobre os bens materiais. O ouro, a prata, o cobre, as fazendas, as aquisições aqui da terra. A gente vê uma coisa interessante quando o apóstolo Pedro, ele narrando sobre os momentos de Jesus na terra, falando sobre a pessoa de Jesus, o apóstolo Pedro chega lá na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 18, olha o que ele fala para nós, para você e para mim. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Olha só,
coisas corruptíveis. O que são coisas corruptíveis? São coisas que se corrompem com facilidade. Até o ouro, por mais valor que ele tem, se ele não for mantido em um lugar seguro, adequado a ele, ele se corrompe, ele se perde. Ou alguma coisa pode acontecer nele, ele é roubado, ele é tirado de nós, surrupiado. A prata do mesmo jeito, os bens materiais, tudo que se adquire. No mundo que nós vivemos hoje de violência gradativamente aumentando, quantas pessoas são passadas para trás, ludibriadas, são enganadas e vão adormecer no seu colchão lá de mola bonito, com colchas de cetim, aquela coisa toda, e quando acordam estão na miséria. Por quê? As coisas materiais desse mundo são corruptíveis. E o apóstolo Pedro ele fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Fomos resgatados, mas não com coisas corruptíveis. Fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Ele completa que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Os nossos pais aqui na terra, por mais que eles tenham a intenção de nos legar alguma coisa, eles nos deixam coisas que precisam ser trancadas em cofres. E mesmo assim não tem garantia de longevidade. Mas o Senhor Jesus, ele nos deixa um legado que dura eternamente. É a salvação das nossas almas. Fomos comprados com sangue precioso e foi-nos dado sem merecimento a vida eterna por intermédio do sangue de Jesus. A terceira coisa que eu quero falar também, que são coisas perecíveis, são coisas muito passageiras, são os ímpios e os arrogantes. Quantas pessoas você já ouviu falar? Queridos, eu morei uma vez num bairro, ali no Rio de Janeiro. Essa pessoa me veio à lembrança agora. Tinha um senhor ele morava antes da casa da minha sogra. Queridos, vocês não imaginam o quanto arrogante era esse homem. Maltratava do animal ao ser humano. Ele batia no peito e dizia que era dono de tudo, que podia tudo, que fazia tudo. A arrogância dele era tremenda. Eu não vou citar o nome dele por uma questão de ética. Mas sabe qual fim levou esse homem? O mesmo fim que todo mundo leva, do homem ao animal. Morreu, tornou ao pó. E sabe o que hoje? As terras que ele batia no peito e dizia que era dele, foram todas invadidas. Pessoas que nunca capinaram um palmo de terra naquela terra ali, invadiram e estão lá, vendendo ao preço que querem. De que adiantou toda a arrogância dele? Os arrogantes, os ímpios, eles são passageiros, uma hora a impiedade acaba. E interessante, lá no Salmo de número 73, é um salmo pouco conhecido, inclusive é o Salmo de Asaf, do salmista Asaf. Ele fala justamente sobre o problema da prosperidade dos maus. Asaf começa a discorrer nesse salmo, ele vem até o verso 20, e as palavras que ele fala ali dão a entender que o ímpio, ele tem tudo de bom e verdadeiramente é. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os meus pés. Ou seja, ele fala, quanto a mim, quase eu me desvio da palavra. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, que são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhe fantasias. Mostejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. E ele vai discorrendo até o verso 20. Eles batem no peito e falam, eu sou, eu posso, eu tenho.
Sabe aquela egocentricidade que o ser humano tem, que é justamente do ser humano? O salmista Asaf vem falando sobre isso até o verso 20, mas quando ele passa mais ou menos para o verso de número 23, ele fala o seguinte: todavia estou sempre contigo, Senhor, tu me seguras pela minha mão direita. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios são passageiros, os soberbos são passageiros, os maus são passageiros, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Agora eu quero falar para vocês sobre algumas coisas que não são passageiras, mas que são eternas. Presta bem atenção. O amor permanece para sempre. A gente tem um exemplo aqui do apóstolo Paulo. Ele fala que o amor permanece para sempre. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 8. Eu vou ler rapidinho para não tomar muito tempo e não ficar um vídeo extenso. Ele diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconveniente, o amor não procura os seus interesses próprios, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal. Ele fala no verso 6, o amor não se alegra com a injustiça, o amor se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E no verso 8 ele fala o seguinte: o amor jamais acaba. Queridos, o amor é eterno. E foi com esse amor que o Senhor Deus nos amou, segundo João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna, porque o amor de Jesus é um amor eterno, o amor de Deus é eterno, e o amor que nós precisamos ter pelas almas precisa ser baseado no amor de Deus. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que não é momentânea, não é passageira, é eterna. É a palavra de Deus. Tudo nesse mundo passa, queridos. Fórmulas matemáticas são criadas, daqui a pouco cria-se outra fórmula matemática que já subjuga aquela outra criada. Receitas, tudo. Remédios são criados, daqui a pouco aparece um outro remédio que sobrepõe aquele ali já não é tão bom quanto esse primeiro. Tudo nesse mundo é passageiro. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é imutável. E se você for ver aqui, também na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 24 e 25, olha o que a palavra de Deus nos fala: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Você viu uma criança quando nasce? Que coisa linda! Ela vai fazendo 5, 6, 10 anos, 15 anos. Ela está na flor da sua mocidade com 20, 25 anos, a pele bonita. Daqui a pouco ela faz 40, 50, 60. Quando você vê ela com 80 anos, você fala assim: eu não acredito. Tudo enrugado, tudo caindo. É a lei da gravidade, querido, não segura, cai tudo, nada permanece. Agora me diz uma coisa: há quanto tempo você ouve falar sobre a Bíblia? Há quanto tempo você ouve falar sobre a palavra de Deus? Não cai um tio, um pingo, um jota dessa palavra, porque essa palavra está selada. O Senhor Deus determinou que ela fosse selada no Apocalipse. Então a palavra de Deus permanece para sempre. A penúltima coisa que eu quero falar que permanece para sempre: Israel. Olha quantas pessoas tentaram, quantas nações até hoje tentam derrubar Israel. Eu não vou falar aqui dos casos que Israel passou. Não vou falar. Os livros de história nos narram isso. Mas existem coisas que Israel passou e já era para ter sido exterminado. A gente vê no caso de Hitler. Hitler tentou acabar com o povo judeu. Olha quantos morreram. Israel está hoje lá, porque a palavra de Deus nos diz, em Marcos 13, 20, que ainda que a figueira fosse cortada, ela
floresceria de novo, ela cresceria de novo. Em 1948, o brasileiro Oswaldo Aranha assinou o documento em que tornou Israel de novo nação perante o mundo. E hoje está lá, ó, dando lição ao mundo, em tudo, em tecnologia, em tudo. Porque é a menina dos olhos de Deus. E a última coisa que eu quero lhes falar, que é também tão importante quanto todas elas. Daniel capítulo 7, versículo de número 27, que nos diz o seguinte: o reino de Deus jamais acabará. Daniel 7:27, presta bem atenção. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Meus queridos, minhas queridas, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhes chamo a atenção para uma coisa: busquemos o reino de Deus e a sua justiça, que são coisas eternas. Vivamos aqui na terra daquilo que nos é permitido viver, mas vamos colocar os nossos corações nas coisas que são eternas, porque são coisas que perduram para todo sempre. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?